conta um pouco da sua história, como é que você chegou nisso? Na mediunidade, na paranormalidade? Uhum. Eu trouxe isso, mas eu não sabia lidar com isso, e isso me fazia mal. E aí foi quando eu fui estudar e aprender, e aí eu desenvolvi mais também como consequência. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu tinha, na infância já, eu sentia coisas estranhas, ou a energia do outro, ou presenças espirituais, só que eu pensava que aquilo era da minha cabeça. Então eu pensava, eu preciso de algum suporte psicológico, alguma coisa, porque eu não sou muito normal, né? Não é possível, eu não vejo as pessoas falando Você achava sobre que era alguma questão psicológica minha, Uhum. né? Eu achava que eu precisava de de tratamento terapia, sim. psiquiátrico ou psicológico, alguma coisa do tipo. Ninguém na sua família, assim, era paranormal? Então, a minha mãe sempre teve uns sonhos meio premonitórios, e a minha avó, ela ora e põe a mão na cabeça das pessoas, e aí ela vai fazendo um benzimento, passa a dor de cabeça do outro. Só que daí Nossa. ela fica bocejando, 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 porque ela pega aquela energia. Mas assim, é batata. Ela põe a mão ali na sua cabeça, começa a falar um monte de coisa que você não entende absolutamente nada, a dor de cabeça Uma passa. curandeira. Tipo curandeira. E ela também mexe com erva, e mistura alho É, com mel, com um monte de curandeira. coisa e cura. Então, isso é minha avó por parte de mãe, né? E a filha dela, que é a minha mãe, tem sonhos premonitórios, Você já né? teve premonição? Então, tenho, mas assim, sempre uma coisa mais simbólica, que nem aquilo que a gente falou do dente, cabelo caindo. Então, por exemplo, eu tenho sonhos assim que eu consigo diferenciar bem. Esse sonho não é uma criação da minha mente por conta do estresse ou por conta de algo que eu quero muito. São sonhos bem simbólicos, assim. Eu falo, por que que eu tô sonhando com uma âncora, com cabelo? Coisas assim que não fazem parte do que a gente tá vivendo. E daí eu vou lá, interpreto e é batata, né? Já aconteceu alguma vez de você sentir alguma coisa que ia acontecer com alguém assim? Muito, porque como a gente atende as pessoas diariamente, né? Então, Como muitas é que você vezes. lida com isso? Então, hoje em dia eu lido numa boa, porque eu também busco, na verdade, separar o que é a minha vida, a minha energia, dada às pessoas, porque senão a gente fica doido, né? Se a gente acabar pegando os problemas dos outros pra gente. No passado eu acabava pegando. Então, por exemplo, nessa fase da adolescência aí, era muito comum, assim, tô conversando com você, você me conta um problema seu e eu já tô envolvido com aquilo, e eu já sei ali o que você tá passando, e eu tô com o seu sentimento. Uma empatia muito forte, Que né? exatamente, que é a questão da empatia. Então, ser empata é um dom que a gente vê muito comum, muita gente e não sabe que é empata, e ao mesmo tempo é um dom muito prejudicial. Porque você acorda bem, você está feliz, na sua vida está tudo rolando bem, e daí você cruza o seu caminho ao longo do dia com pessoas e passa por lugares e você volta para sua casa mal, né? E isso também vai gerando depressão com o passar do tempo, principalmente se você já é propenso a isso. Então, o paranormal, ele pode desenvolver males como ansiedade, como depressão, com muita facilidade pela conexão com pessoas assim também. Isso pode estimular nele. Então, essa capacidade me fazia muito mal. Por exemplo, eu não sou clarividente, não sou clareaudiente. São coisas que, assim, para eu enxergar alguma coisa, eu preciso me condicionar aquilo, me concentrar, né? Fazer exercícios. Então, assim, o Eu meu achava dom... que você fosse clarividente. Não, eu tenho, assim, mediunidade, né? Então, eu trabalho com espíritos no dia a dia. Então, assim, para mim, são coisas que acontecem muito. Por exemplo, a pessoa vem para uma consulta de tarô, mas eu não consigo prosseguir com a consulta até eu trazer uma mensagem para ela, caso tenha algum espírito ali por perto. Porque eles atrapalham a minha clareza mental, eu não consigo me concentrar, não consigo interpretar as cartas. É como se eles deixassem você num estado de confusão até você falar o que eles querem. Daí você passou, daí assim, você sente aquele alívio, né? E começa a vir a clareza e a tranquilidade. Mas, por exemplo, eu não vejo um espírito da forma como nós estamos nos vendo. E também não acredito se alguém falar pra mim que flui desse jeito, porque o espírito é uma coisa etérea, né? Quando a gente vê nos estudos. Ele pode projetar uma imagem, mas não com as nossas dimensões aqui para ser uma coisa tão perfeita. Não tem Então, roupa, né? não tem roupa, não tem rosto. não tem rosto, não tem pelo, não tem detalhes, não tem cabelo dessa forma. Então a gente consegue diferenciar bem. As pessoas, às vezes, por conta do ego, dentro também da paranormalidade, falam: eu até me confundo quando é espírito, quando é gente, porque é tão parecido para mim, desde pequenininho eu tenho esse dom. Aí a gente já percebe que, na verdade, é uma glamorização, né? É a pessoa querendo mostrar ali que ela é especial, querendo que batam palmas, né? E não é assim que acontece.
Então, com o espírito, eu sempre senti a presença e a minha comunicação com eles é telepática. Então, eu vejo com a minha tela mental uma imagem que aquele espírito está projetando para mim. Se é uma senhora, se era um homem, se tem cabelo curto, se tem cabelo comprido, mas como se fosse uma imagem de aquarela, sabe? Às vezes até um pouco distorcido. E em alguns momentos, essa imagem vai ficando mais detalhada. E aí eu vou falando para a pessoa o que eu tô vendo, aí vai vindo palavras na cabeça. Tia, você tem uma tia falecida, assim, assado, me veio tia, por parte de mãe, porque daí vem a palavra mãe. Então eu vou falando e a pessoa vai percebendo quem que é. E aí eu vou sentindo o que aquele espírito tá sentindo. E eu falo, olha, tá muito feliz, né? Tá dizendo que perdoou. Tá bem. Que tá bem. E aí vai fazendo sentido pra pessoa. E quanto mais a pessoa vai se conectando, eu vejo que ela tá entendendo a mensagem, que daí o olho dela começa a lacrimejar, começa a ficar tomado de emoção, a conexão vai ficando mais forte, até conseguir transmitir a mensagem. E ali a gente tem um momento de conforto emocional, de alívio, para poder prosseguir com a leitura, seja de tarô ou do que a gente for fazer. Então, hoje eu consigo lidar com isso numa boa. Por exemplo, quando eu entro para fazer uma consulta, eu já falo, ok, galera, agora podem vir aí, né, no mundo espiritual, vamos trabalhar, a equipe, né, vamos chegando, porque eu acredito que sempre a gente não faz as coisas sozinho, né, a gente tem nossos guardiões, protetores que estão ali nos ajudando e os espíritos também que tem a ver com aquela pessoa que vem para nos ajudar a dar o recado e fazer o trabalho. Mas ali terminou meu horário, eu falo, agora vamos fechar o véu, não quero mais ver ninguém, agradeço a vocês por tudo, muita luz para todo mundo. Bote cartão. E tchau, né? Antes não, antes me Muita luz pra todo atrapalhava. Na estrada, gente, era a coisa mais horrível, porque os meus pais moram no interior e às vezes eu ia visitá-los, né? Saio tarde do trabalho, ia dormir lá, passar o final de semana, pegava o carro à noite e ali eu via, assim, coisa passando, atravessando a rua, vindo na frente do carro, vulto, Que né? nem filme. E isso era muito ruim para mim, porque você pode passar por ter um acidente facilmente, né? Numa dessas. Então, era muito ruim. Hoje em dia, eu já falo, não quero ver, Você fechou né? O esse canal tá portal aí, esse fechado. canal. E isso eu consegui com estudo, com a lapidação. Mas quando você era criança, que você estava comentando que você via as coisas e você achava que era alguma coisa psicológica. Eu achava que eu que não batia muito bem, eu achava que tinha algum problema Qual foi a psicológico. primeira vez que você falou? Tipo, gente, eu acho que eu tô vendo coisas. Você falou com alguém, você falou com a sua mãe, Não. você procurou ajuda. Sempre foi no começo da adolescência. Eu falava com colegas, com amigos, e eu fui buscar em religião algum apoio, porque eu achei que se tratava, como eu estava pensando em espíritos, né? Eu achei que se tratava de algo religioso, que em religião, por exemplo, no kardecismo, umbanda, candomblé, né, que tem muito, eu poderia encontrar alguma resposta para isso. No kardecismo eu encontrei um pouco, na umbanda também, mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não se tratava de religião necessariamente, mas era uma coisa que acontecia comigo, né, que eu trouxe para cá. Mas na bruxaria, eu encontrei bastante resposta, porque a minha mestra de bruxaria, ela tem uma mediunidade muito forte, né? Hoje ela é senhorinha, vive em Salem, né, ou Salem, para o pessoal, né, nos Estados Unidos. Ela já foi em Ela muitos... vive lá? Vive lá. Ela já foi em muitos programas, assim, da Oprah mesmo, ela já fez umas 3 vezes falando sobre bruxaria, é autora, E ela é assim... do Brasil? Não, é americana. Ela é americana mesmo. Achei que ela fosse brasileira e depois mudou pra lá na... Ela é autora de livros, se chama Laurie Cabot. É autora de livros bem conhecidos de bruxaria mundialmente, como O Poder da Bruxa. E De ela, Wicca, né? De Wicca. Já sei Isso. qual. E ela é uma pessoa que, assim, ela sempre nas obras dela de bruxaria, ela colocou esse viés da paranormalidade. Então, ela tem uma tradição de bruxaria que ela fundou que explica sobre isso, como que as pessoas podem desenvolver essas habilidades psíquicas. Até quando eu fui começar o programa dos paranormais, que teve no SBT, que foi você um venceu? reality, isso. Teve esse reality que era uma disputa, né, paranormal. Quando eles estavam começando a gravar, eu tinha essa viagem para ir treinar com ela. Então, ela me deu muito toques sobre isso e eu voltei e tive ali a oportunidade de praticar tudo aquilo, né? Então, esse treinamento, para mim, ele foi muito valioso porque ele me ajudou a lidar com isso de uma forma que não me prejudicasse mais. Hoje em dia, eu já me contesto. Por exemplo, eu estava bem, foi encontrar aquela pessoa. Então, será que não foi uma energia? Então, eu já tenho uma observação apurada ali que eu percebo da onde vem, né, as energias e como lidar com elas sem me prejudicar.
Até estava conversando, né, um dia desses com um colega que trabalha comigo, né, e ele estava reclamando ali da saúde, né, que toda hora tem um problema, tem algum incômodo e tudo mais, e eu fui vendo que eu fui começando a bocejar, foi começando a me dar uma dor de cabeça, eu falei, chega, para. Falei, você tem esse cuidado? Tem tomado banho de ervas? Não. Eu falei, então você toma um banho de ervas porque eu tava ótima, foi começar a conversar com você, olha como que eu tô, né? Então, às vezes, a gente vai tendo essas sacadas, né, no dia a dia, né? Nesses dias também, descendo no elevador, né, do prédio, encontrei uma vizinha e aí eu perguntei, tá tudo bem com você? Daí ela, mais ou menos, né? Por causa de tal coisa, minha tia não tá muito legal e não sei o quê. E eu fui percebendo que sempre foi acontecendo aquilo, né? Daí nessa última vez, ela sempre reclamando, nessa última vez que eu a encontrei, tá tudo bem com você? Ela, mais ou menos, o que aconteceu dessa vez, hein? Eu falei assim, tão natural, mas no sentido de porque a pessoa não percebe que ela tá sempre ali reclamando e sempre num padrão negativo. Nunca esteve bem, né? Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado, independente de paranormalidade ou não, todo mundo com esses padrões, né, energéticos que a gente acaba cultivando no dia a dia, que são prejudiciais que pra acaba gente atraindo e pros mais outros. energia negativa e tal. Sim. Isso.